Cara, eu acho que esse canal aqui, ele oficialmente já virou o clube do Ben Sulayem. Sabe? Porque o cara, ele é a verdade é que, assim, pelo bem do esporte, eu quero que ele perca. Pelo bem do mundo, pelo bem do automobilismo, pelo bem de todas as pessoas sãs, eu tô torcendo muito pra que ele perca essa eleição. Mas a verdade é que lá no fundo, eu sei que se ele perder essa eleição, acabou metade do conteúdo desse canal. Porque ele é o recheio. O bolo desse canal tem um recheio sabor bem Sulayem. Que bosta de analogia que eu acabei de fazer, velho. Mas vocês entenderam o ponto. Cara, o Ben Sulayem, a verdade é que ele carrega o conteúdo desse canal. Mas é aquele ditado, sabe? Aprenda a viver, né? A aproveitar os bons momentos enquanto eles estão ali, do que ficar sofrendo por antecedência do que você vai perder no futuro. A gente tem que aproveitar, porque esse ano é ano de eleição. E o Ben Sulayem vai fazer merda pra... Tá ligado? Ele vai fazer muita merda, ele vai falar muita merda. E esse vai ser o nosso entretenimento até dezembro de 2025, que eu descobri que é a data da eleição da FIA. Eu finalmente descobri quando é a bendita data da eleição da FIA. 25 de dezembro? Não, 25 de dezembro é Natal. Vai ser em dezembro a eleição da FIA. E até lá, temos que aproveitar os bons momentos que o Ben Sulayem nos proporciona. E ele acabou de nos proporcionar mais um desses momentos maravilhosos que só um homem como Mohammed Ben Sulayem é capaz de proporcionar. Ele tá tentando ferrar os candidatos dele na eleição da FIA, basicamente tentando encontrar uma forma de bloquear o principal candidato dele, o Carlos Sainz Sr. Pra você que... Se você acompanha, né, se você tem conhecimento da lore daqui do canal, lore do Fred Girnos aqui, você ouviu muita coisa que aconteceu já. Eu já contei várias coisas, várias tretas que vem acontecendo com o tempo. E uma delas envolvendo o Ben Sulayem é o Carlos Sainz Sr., pai do Carlos Sainz Jr., que quer se candidatar a presidente da FIA, concorrer contra o Ben Sulayem na eleição agora de 2025. Pra você que não sabe, eu acabei de resumir, eu devia ter falado isso antes. Dito isso, seguimos. Eu me perdi na minha argumentação toda. Onde que eu tenho que falar? É verdade. A BBC, o site de notícias britânico, que não costuma ter tantos breakings envolvendo a Fórmula 1, não é algo comum você ver um breaking vindo da Fórmula 1 deles, teve acesso a um documento secreto da FIA, de uma reunião que eles vão ter em junho, se eu não estiver enganado, agora me fugiu a data da cabeça, e basicamente esse documento seriam pautas que vão ser discutidas numa próxima reunião da FIA e que vão ser votadas para ser implementadas como regras da entidade. Esse documento ele tem que permanecer em sigilo até o dia da votação, só depois da votação que a FIA pode divulgar resultados dele, se quiser e o que quiser também. Só que algumas pessoas dentro da FIA que não estariam satisfeitas com a gestão do Ben Sulayem, que não estariam concordando com os assuntos que vão ser votados nessa eleição, soltou isso pra mídia ali em segredo, obviamente não vai se revelar porque não quer cagar o emprego dele, né? Mas soltou isso aí, tinha um amigo jornalista, falou, amigo, tá aqui, passou ali por baixo dos panos pra ele e liberou alguns dos tópicos que seriam discutidos nessa reunião. Eu precisei parar aqui um minuto pra respirar, porque assim, os tópicos de discussão dessa reunião da FIA que vão ser votados só mostram o quão patético o Ben Sulayem é. Que ser humano patético, velho. Eu tô me sentindo muito Caio Ribeiro naquela frase. Já é meia-noite, já é tarde, eu posso falar. Ele é um bananão. E eu anotei aqui os tópicos que vão ser falados. Basicamente, tem 5 tópicos principais dentre todos que vão ser votados ali. E 2 exemplificam o que eu tô falando da questão dele ser patético. Mas todos em geral, de alguma forma, já... Vamos pra eles, é mais fácil. É mais fácil vocês sentirem do que eu tentar passar esse sentimento pra vocês. O primeiro dos tópicos, desses 5 tópicos, a primeira coisa é que uma das partes da FIA que envolve essas votações exatamente tem 16 membros, sendo 12 representantes ali, que são escolhidos de diversas formas, não tem uma maneira fixa de escolher eles, tem várias maneiras deles serem apontados para ser um desses 12 membros, e 4 são apontados em uma votação em conjunto dos 12 membros mais o presidente da FIA.
A proposta que o Ben Sulayem tá levando é que o presidente escolhe esses 4 membros. Tipo, sem opinião dos outros 12 membros. O presidente vai sentar e falar, quero esses 4. E a justificativa... A justificativa é que isso vai dar mais flexibilidade e facilidade para que regras sejam passadas no futuro sem tanta burocracia. É óbvio, você vai escolher 4 aliados e eles vão votar a favor do que você quiser, porque eles são seus aliados. Porra. O outro ponto em questão é... Esse aqui eu vou deixar pra depois, que ele complementa com os dois com os dois que são patéticos, então eu vou falar depois aqui. Esse aqui eu até entendo. Esse aqui, de todos os ruins, é o menos pior. É porque tem como você usar pra manipulação, mas eu até concordo com a filosofia dele. Que basicamente ali o comitê internacional da FIA ali, ele tem uma quantidade limite de pessoas do mesmo país que podem estar. Você não pode ter mais de X pessoas representando uma mesma nação nesse comitê internacional da FIA e tal. E ele quer diminuir essa quantidade. Tipo, pode ter mais de uma pessoa do mesmo país, mas ele quer limitar para que sejam só 2 do mesmo país. E eu até entendo a filosofia por trás. Faz sentido você não querer que tenham muitas pessoas de um mesmo país, porque elas sempre vão votar em coisas favoráveis ali pro país dela, né? Então, realmente faz sentido você querer limitar para 2 por país no máximo desse conselho internacional. O problema é que, assim, também tem um número limitado de vagas, e o que essa pessoa que vazou os dados para a BBC estaria dizendo é que isso seria uma tática dele para apontar aliados dele do Oriente Médio. Então ele aponta, 2 da Arábia Saudita, 2, sei lá, do Bahrein, 2 do Catar, porque daí ele vai compondo pessoas ali que estejam nos pontos de vista dele de um mesmo país e facilitaria essa questão. E como eu falei, esse é o mais normal, o mais ok. A filosofia por trás eu acho que é boa, mas eu não acho que na prática ela seria usada da forma correta, né? Ele com certeza não passaria isso da forma correta. Mas esse, se for aprovado, eu acho que é o menos pior de todos. Agora, a gente vai entrar na lista de coisas... Sério. Ben Sulayem, cara... Mano... O cara ele não pode. Ele acha que as pessoas que vão votar são estúpidas. É a única explicação, velho. Basicamente, a primeira coisa que ele quer mudar, e ele não é tão ruim até você entender como funciona, até você entender o próximo tópico, que é mudar o ciclo do comitê de ética da FIA. Basicamente, a FIA tem um comitê de ética que é eleito também, assim como você tem eleição presidente, etc e tal, que serve para averiguar se tá tudo ocorrendo dentro dos conformes. Se ninguém tá roubando dinheiro, se tá todo mundo seguindo a regra e tal, e o comitê de ética é eleito também. Só que o que acontece? Por exemplo, você vai ter a eleição do presidente esse ano, a eleição do comitê de ética ele é 2 anos depois da eleição do presidente, uma parada assim, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, porque fica intercalando sempre em ciclos o comitê de ética, o presidente, o comitê de ética, o presidente, porque daí o mesmo comitê de ética pega 2 presidentes e 2 presidentes pegam, e o mesmo presidente pega 2 comitês de ética diferentes. E isso garante com que 2 comitês de ética diferentes e independentes vão ir atrás do mesmo presidente e investigar ele. Entendeu? É pra você ter uma certa justiça ali. Você vai ter 2 grupos diferentes avaliando. Então, se um presidente eleito for aliado de um comitê de ética, eles não vão passar pano pra ele. Mas entra um outro que talvez não seja e vai pra cima desse cara. O que ele quer mudar é que os comitês de ética agora sejam eleitos no mesmo mandato que o presidente. Ou seja, durem ao mesmo tempo que o mandato do presidente. Então, seria sempre um comitê de ética para um presidente. E daí, se você for aliado desse comitê de ética, eles nunca vão ir atrás de você, obviamente. E aí que entra o ponto que é ridículo, que é uma das 2 regras que eu achei ridículas que ele tá propondo. A primeira deles é uma nova regra dentro do comitê de ética para avaliar questões morais dos presidentes da FIA. E é isso que ele quer usar para barrar o Carlos Sainz. Porque dentro dessas questões morais que ele está levantando ele acha injusto um cara que tem um filho competindo em uma das categorias da FIA ser presidente da FIA. E eu consigo entender de novo a filosofia por trás, e eu entendo o ponto que ele quer trazer, mas o único objetivo disso, por que ele só teve essa ideia agora? Esse é o ponto. Por que ele só teve essa ideia agora? No ano de eleição, logo depois do Carlos Sainz Sr. anunciar que quer competir. Por que só agora veio essa ideia, Ben Sulayem? Por que agora você teve a brilhante ideia? Nossa! Eu não consigo imaginar um motivo, Ben Sulayem. E você, amiguinho? Você consegue imaginar um motivo? E a última mudança que ele quer fazer é o tempo de inscrição para as eleições. Hoje, pelas regras da FIA,
as inscrições têm que ser enviadas para a FIA, se você quiser se candidatar, até 21 dias antes da eleição. E esses 21 dias são usados pela FIA e pelo Comitê de Ética para avaliar a candidatura desse suposto candidato, para ver se ele entra dentro dos conformes, está tudo certo, se ele realmente pode concorrer à presidência da FIA. Ele quer mudar isso para 49 dias antes. Ou seja, ao invés de entregar 21 dias antes, você entrega 49 dias antes. E qual que é o problema? Você pode me perguntar. Essa fonte que enviou as coisas para a BBC teria dito para a BBC o objetivo por trás disso é ele ter mais tempo para conseguir investigar todos os candidatos dele, encontrar qualquer furinho que seja, qualquer errinho, qualquer manchinha que o cara tenha na ficha dele para jogar contra ele, trabalhar junto com esse comitê de ética, caso ele aprove essas novas regras, principalmente as novas regras do comitê de ética, e tirar o cara da eleição. Como eu falei, Ben Sulayem, você é patético, cara. Patético, irmão. Nossa, velho. Eu nunca torci tanto pra alguém perder. Ainda bem que você vai ficar até o final do ano pra eu ter bastante conteúdo, tá ligado? Porque isso é importante. Um vídeo por dia é punk, principalmente quando você fala de Fórmula 1. Tem dia que não acontece nada. Mas você tá mantendo aqui, mantendo o mundo do automobilismo vivo. Você está... Eu acho que esse é o primeiro cara que conseguiu unir os fãs do automobilismo. Não importa se você é Verstappen, se você é Hamilton, Norrisette, Piastretti, não importa pra quem você torça. Todos dão as mãos e falam, vai tomar no cu, Sulayem.